A paz do Senhor a todos. Estamos mais uma vez aqui reunidos para esse programa no qual nós gostamos muito, História e Geografia Bíblica. Eu estou aqui mais uma vez com o pastor Antônio Carlos, Pai do Senhor. Pai do Senhor, irmãos. Professor Vinícius, Pai do Senhor. Pai do Senhor, os irmãos. Pai do Senhor a todos. Vamos ler aqui para iniciar o nosso episódio de hoje, que ainda estamos na terceira viagem de Paulo, e nesse episódio nós vamos falar bastante sobre Éfeso. Mas eu vou ler um texto aqui que está em Atos capítulo 19, verso 10, que diz assim: E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Eu vou ler um pouquinho antes, o final do anterior, que diz assim: disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Então, por 2 anos, Paulo ensinou, lecionou a palavra, pregou a palavra na escola de Tirano, que era um espaço que poderia ser alugado. Então se alugava esse espaço, Paulo alugava esse espaço e usou por 2 anos para pregar a palavra, e diz aqui que muitos judeus, muitos gregos se converteram, porque toda a Ásia Menor ouviu falar do Evangelho, da palavra do Senhor. E como falamos no episódio passado, só a grande Éfeso tinha em torno de 250 mil habitantes. Então, muitas pessoas ouviram falar do Senhor ali na cidade de Éfeso, em particular na escola de Tirano. Vou passar a palavra aqui. Agora nós vamos começar pelo professor Vinícius. Amém, irmãos. Vamos lembrar aqui de que nós estamos numa região, nós fazemos questão de mostrar para os irmãos no mapa, lembramos do domínio do Império Romano da época, falamos antes sobre regiões como Macedônia, como Acaia, porque isso ajuda a localizar a nossa leitura da palavra do Senhor. E vamos agora falar de uma outra região, de uma outra província, que dentro do Império Romano era conhecida como a Ásia. Na verdade, quando nós olhamos toda a Ásia Menor, nós temos várias províncias ali dentro. Nós temos Bitínia, nós temos o Ponto, nós temos a Galácia, também já falamos sobre ela anteriormente, mas nós temos uma região que está mais a oeste, e nessa província havia cidades ali importantes. Dessas cidades, uma de grande importância era Éfeso, onde Paulo então chega e vive as experiências que foram mencionadas aqui no episódio anterior. Agora, vale dizer que Paulo vai se referir a essa região como uma grande porta. Uma grande porta e poderosa para o Evangelho. Então, disse assim, Paulo pregou a toda a Ásia. Na verdade, está se referindo àquela região onde havia cidades importantes. Além de Éfeso, havia Laodiceia, havia próxima a Laodiceia a cidade de Colossos, além disso, Trípolis, Hierápolis. Então, havia cidades ali que naquele momento foram alvo de uma palavra do reino dos céus. Paulo, então, ele ficou nessa região ali em torno de 3 anos e, na verdade, ele está usando esse período para propagar o evangelho não somente na cidade de Éfeso, mas nas cidades, que estão ali à sua volta. E nós vemos que há uma verdadeira marca do Senhor a partir da pregação que inicia em Éfeso, mas também ela vai ser propagada para outras cidades
da província romana da Ásia. Então, nós vamos continuar falando aqui novos acontecimentos, novos fatos, porque a palavra foi pregada a judeus, também foi pregada a gentios, e para cada um desses, uma forma de libertação. Mas a ousadia com que o Paulo pregou foi realmente um instrumento nas mãos do Senhor para que o evangelho, né, pudesse ser expandido naquela região da Ásia. Amém. Amém. Então, nós estamos, desde o episódio anterior, em Éfeso. Lembrando que, após 3 meses, Paulo disputando na sinagoga dos judeus, devido a uma grande resistência de oposição, ele passou a pregar na escola de Tirano, bem comentado, bastante comentado aqui. E permaneceu ali 2 anos. Mais adiante, vai se ver que toda essa terceira viagem vai durar 3 anos, mas ele passou pelas regiões superiores, 3 meses na sinagoga, depois foi para Macedônia, voltou. Então, mas aqui, na escola de Tirano, 3 anos. Como também já ouvimos, a palavra de Deus foi propagada pela Ásia inteira. Não só daqueles que eram discípulos que levavam a palavra, como alguns que vinham também para ouvir a palavra, de forma que o evangelho foi pregado em toda a Ásia de maneira extraordinária. E a palavra fala que Deus operava de forma extraordinária pela mão de Paulo. Vou ler uma parte de um texto aqui, muito representativo, que diz assim, eu estou no capítulo 19 de Atos, versos 11 e 12. Diz assim, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Então, o Senhor estava curando tanto enfermidades físicas como enfermidades espirituais, só de levar uma roupa que era vestida por Paulo. Mas olha, Paulo, ele teve aquela experiência de ir ao terceiro céu. Uma hora, quando ele defende a sua autoridade apostólica, vou abrir um parênteses sobre essa autoridade, nós vamos verificar que Paulo tinha uma autoridade muito grande. Mas não foi uma autoridade romana. Foi uma autoridade dada por Deus. A liderança dele era genuína. Ele não precisava dizer que ele mandava. Todos atendiam porque reconheciam pelas obras que Deus fazia pelas mãos dele que ele era realmente um servo que tinha a direção de Deus para transmitir aos outros. E outra coisa, Paulo, em certas ocasiões, ele dizia assim, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Porque Paulo, ele mesmo diz, judeu de judeus, da tribo de Benjamim, circuncidado aos 8 dias, criado aos pés de Gamaliel, cidadão romano, falava hebraico, latim, grego e não sei mais quantas línguas ele falava. Então, aquela coisa toda, ele era uma pessoa importantíssima. Antes de se converter ao Senhor Jesus, era uma autoridade, mas aqui é uma palavra que nós falamos. Quando aquelas coisas começavam a subir, recebia a chicotada. Estou falando porque Paulo, ele fazia coisa extraordinária, mas houve um preço pago por isso. Vou citar alguma coisa na palavra onde ele, defendendo a sua autoridade apostólica, ele mostra situações pelas quais ele passou para que Deus pudesse usá-lo no espírito. Quando a carne enfraquecia, naufrágio, prisão, açoite, quando tudo isso acontecia, a carne ficava fraca, mas o espírito era grande na vida dele. Então ele diz assim,
Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 22, defendendo a autoridade apostólica dele. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um, porque na lei de Moisés dizia que não podia passar de 40 chicotadas. Então uma quarentena era 40, menos uma era 39. Era o que eles praticavam, né? 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Talvez se pudesse pagar um preço desse, Deus também iria fazer coisas maravilhosas, né? Na nossa vida, né? Então o Senhor operava coisas extraordinárias através de Paulo. E aqui, algumas pessoas que observavam, dentre eles, havia 7 filhos de um sacerdote, um sumo sacerdote, chamado Seva, que era dado a mexer com esse tipo de coisa. Nós vamos ver mais adiante aqui, logo em seguida, que alguns faziam artes mágicas. E essa ciência que esses judeus, filhos de Seva, faziam, eles eram assim, itinerantes, que eles viajavam, eram viajantes. E faziam, usando da religião, para fazer certas coisas, operações, mas não eram operações da parte de Deus, eram coisas humanas. Mas essa ciência era uma espécie de ciência. Ou seja, não estava na esfera do Espírito Santo, não estava na esfera do universo redentor, estava na esfera da terra. Só que ele está mexendo com situações difíceis, ele está mexendo com obras das trevas. E eles tentaram expulsar demônios em nome de Paulo. E dizendo que fazia aquilo em nome de Paulo, segundo o Deus que ele prega. E o espírito maligno acabou pegando 2 deles, espancando, ferindo e deixando nu, dizendo que a Paulo ele conhecia, mas a eles ele não conhecia. Bom, meus irmãos, nós estamos vendo aqui hoje, mediante as consagrações que nós fazemos, os grupos de intercessão, a igreja que jejua todo domingo até 9 horas pela sua vida espiritual, o Senhor tem nos livrado de certos problemas. Mas nós precisamos ter consciência que há uma guerra das trevas contra o Evangelho. Quando nós vemos esses tumultos, essas revoltas que acontecem, é por esta causa. Mas, fazendo um comentário aqui, nós estamos vendo que aqueles que, mediante ciência, ou mediante ciências humanas, entram para mexer com essas coisas, vão receber o troco de forma desastrosa. E com relação a nós, servos de Deus, nós também precisamos ter cuidado. Nosso Deus é muito mais poderoso, mas a palavra diz, não tentarás o Senhor teu Deus, com a palavra usada pelo Senhor Jesus. Então precisamos ter muito cuidado, tem certas coisas que nós esperamos o Espírito Santo revelar para fazer, não é? Está lá, tem um casal com um problema espiritual, nós vamos fazer um preparo, vamos fazer uma consagração, ouvir a voz do Senhor, para poder, vamos dizer assim, fazer uma imposição de mãos, para até pedir ao Senhor uma libertação espiritual. Nós vemos aqui o caso já mencionado aqui, quando Paulo esteve em Filipos, aquela moça que adivinhava,
Paulo, consciente desses problemas, ele procurou evitar. Ele não foi precipitado, nenhum momento, apesar de toda a graça que ele tinha, ele não foi precipitado. Ele esperou uma direção do Senhor. Mas nós vimos que, mesmo assim, ele sofreu consequências. Foi açoitado, foi preso, quando mexeu com isso aqui. Só que ele estava preparado para isso. Ele tinha todo o preparo da parte do Senhor. Lá na prisão, ele com Silas cantavam hinos de louvores ao Senhor, na maior alegria por estar servindo ao Senhor. Quando nós estamos nessa disposição, é possível que Deus também faça através de nós coisas maravilhosas. Louvado seja o nome do Senhor. Em seguida, nós vamos ver aqui, vou deixar aqui para o comentário dos companheiros, aqueles que mexiam com artes mágicas. Mas vou deixar esse comentário aqui para quem vai... Eu vou fazer uma introdução e já vou passar para o professor Vinícius continuar. Agora, esse texto que tu lesse ali sobre o que Paulo passou, só aquilo ali não é? Já serve assim para mostrar que o que foi o apóstolo Paulo, né? E o exemplo, o legado que ele deixou para nós, para quem está envolvido com a obra do Senhor. Ele tinha as marcas do Senhor, as marcas de Cristo, e por isso ele tinha autoridade, e por isso o Senhor o honrava. Mas olha que interessante, né? Eu vou ler esse texto. Também muitos dos que seguiam artes mágicas, o pastor Antônio Carlos acabou de falar, trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feito a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Eu fui ver lá na Bíblia King James, a Bíblia lá traduzida em 1611, lá pelo rei James da Inglaterra. Ela tem algumas coisas diferentes, mas nada muito diferente. Lá fala moeda, aqui diz 1.000 peças de prata, e lá fala 1.000 moedas de prata. Nós tínhamos nessa época 2 moedas de prata muito conhecidas, a dracma grega e o denário romano. Todos os dois era um dia de trabalho de um jornaleiro, da jornada de um dia, né, que ele trabalhava por um dia. Aí aqui diz 50.000 moedas de prata. Colocando aqui uma conta bem rápida, aqui falando, um ano tem 365 dias. Ou seja, em cada ano, num ano, 365 moedas. Vamos colocar aqui, arredondar para 1.000 moedas, dá aproximadamente 3 anos, multiplicado por 150, por 50.000, botar aqui 150 anos de dias de trabalho, anos de trabalho de um trabalhador, foi o valor da época de tudo que eles queimaram e o que sobrou de prata ali das estátuas, das idolatrias que foram queimadas nessa praça. Olha o montante, né? E as conversões e a bênção que o Senhor estava operando através do apóstolo Paulo e os servos que ali estavam em Éfeso. O professor Vinícius vai dar continuidade a essa história. Amém. Vamos lembrar, não é, de que nós estamos vendo um local que foi grandemente influenciado. Havia, não é, vimos locais por onde Paulo passava, havia sinagoga, em Éfeso havia uma sinagoga judia, mas a primazia da influência religiosa era o que era conhecido como cultos de mistério. Na literatura, né, histórica, esse nome que nós vamos encontrar. Porque adorava-se deuses
portanto, ídolos, não é, feitos de materiais, seja de ouro, seja de prata, seja qualquer outro material. Então, nós temos ali vidas que estavam aprisionadas sem conhecer de fato a salvação. Então, nós temos uma prática de visita a oráculos, não é? Essas adorações e ofertas a símbolos pagãos, deuses pagãos. Então, de fato, esses homens, essa população começava a crer em coisas místicas. E isso é importante que nós entendamos, de que o Senhor libertou esses homens de uma crença em algo que não gera vida eterna. Passaram então a crer no Deus que Paulo pregava. E é esse Deus que nós estamos falando hoje. Portanto, é importante nós dizermos que há o único Deus ao qual nós cremos e só Ele tem poder para perdoar pecados e para nos dar direito à vida eterna. Aquelas artes, né, mágicas que eram praticadas no dia a dia, havia livros, havia registros de como que aqueles cultos eram feitos, como que as ofertas eram feitas, né? E, de certa forma, havia um valor em cima disso. Então, aquelas pessoas receberam uma libertação e levaram esses livros para serem queimados. Então, era o fim, né, de uma vida aprisionada. Dali para frente, uma vida liberta, com um novo nascimento, ouvindo a voz do Espírito Santo, servindo e adorando ao Senhor Deus. Então, isso para nós é uma marca muito importante, já que desde a experiência dos filhos de Seva, que queriam praticar um exorcismo, quando a experiência ficou marcada de que só havia um Deus, era o Deus que Paulo pregava, caiu temor sobre aquelas vidas. E, meus irmãos, como nós vemos, né? Quando o Espírito Santo opera e sua obra é vista enquanto obra do Espírito, temor cai sobre o nosso coração. Almas, vidas, judeus e gregos, é o que diz a palavra, não é? Eles passaram a crer no Senhor, se desprendendo da sua forma de vida para viver um evangelho verdadeiro. Só fazendo uma interação aqui, o professor Luiz vai continuar, lembrando que o dinheiro é o Deus desse século. É a maior coisa para quem é descrente, é o dinheiro. Então, quando essas pessoas queimam esses livros, eles ganhavam verdadeiras fortunas com as artes mágicas. Foram realmente conversões genuínas, legítimas ao Deus verdadeiro. Porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices. Esse Demétrio, ele aparece aqui, ele alvoroça a cidade. Ele vai lá na cidade, ele começa a falar, olha, tem esse Paulo aí, ele vai causar um grande prejuízo para nós. Ele pega ali os colegas de trabalho, os outros artesãos da cidade, começando por ele alvoroça toda a cidade e eles vão lá para frente do grande teatro. Eu fui lá nessa região, lá tem uma ágora, que eles chamam, que é uma grande praça de lojas, e tem um espaço aberto na frente, e aí tem umas lojas, e logo atrás já é o grande teatro, vocês vão ver aí nas imagens. E ali Demétrio trouxe uma multidão. E Paulo tinha a intenção, naquele dia, de trazer uma palavra nesse grande teatro, que cabem 25 mil pessoas. E aí começa essa confusão, eles tentam... eles vêm ali para prender Paulo, para apedrejá-lo, para matá-lo. E aí os discípulos ali que estavam com Paulo levam ele, arrastam ele para fora,
longe dessa multidão, a multidão não chegou a tocar em Paulo, mas era a intenção eles atacarem Paulo ali. Demétrio faz esse alvoroço, chegou ali um escrivão da cidade e ele apazigua aquele alvoroço. E esse Demétrio, ele junto com outros artífices da mesma profissão, fazendo esses nichos de idolatria, ganhavam verdadeiras fortunas. Então ele fala claramente, chama os companheiros dele, os outros comerciantes, que ganhavam grande coisa com isso, e diz assim: não somente ao perigo de que nossa profissão caia em descrédito, se referindo à pregação de Paulo, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Então, nós vemos aqui como que a idolatria estava arraigada no coração. A pregação de Paulo vinha trazendo uma libertação completa ao mundo daquela ocasião. Mas, ainda quando deu essa confusão lá em frente ao teatro, que reuniu uma multidão de gente se levantando, e sabe que nessas multidões, entre os curiosos também, tinha pessoas lá dentro dessa confusão que nem sabiam o que eles estavam fazendo lá, nem por que tinha confusão. Diz a palavra aqui. Mas as pessoas gostam de entrar em tumultos, em confusão, sem saber nem do que se trata. Defendem causas perdidas, não é? Mas, então, eles chegaram até a pegar companheiros de Paulo, não conseguiram, não sei, aqui não cita onde estava Paulo. E dentre eles estavam aqui Gaio e Aristarco, né? Gaio e Aristarco, que eram macedônios, que seguiram Paulo na viagem, e chegaram a pegar os dois. Mas a confusão era assim meio incerta, a confusão era confusa mesmo. Era uma multidão revoltada, gritando: grande é a Diana dos Efésios. Nisso entra uma outra figura que a Bíblia cita, chamada Alexandre. Não é Alexandre o Latueiro, não, que vai ser citado lá nas cartas. Um outro Alexandre judeu que queria até dar razão ao povo. Mas quando eles viram que era judeu, aí que a confusão aumentou. Por 2 horas seguidas, eles gritavam: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. E fizeram isso porque todos sabiam que os judeus são contra a idolatria. Então, quando eles viram Alexandre, eles não deixaram nem ele falar. E claro que Paulo também foi impedido, porque Paulo ele não recuava de jeito nenhum. Na verdade, ele insistiu para ir, e os servos ali, os irmãos, que falaram para que ele não se expusesse, seguraram. Gaio e Aristarco é que vão ao teatro, então, diante daquele tumulto todo. Exatamente. E aí, então, entra esse sábio escrivão. Acho que vale a pena ler um trechinho aqui. É até difícil de repetir o que ele disse. Usou de grande sabedoria. Diz a palavra que a sabedoria é uma grande arma de guerra, né? Quanto mais sabedoria, menos força, menos confusão, né? Então ele diz assim: esses homens que aqui trouxestes, referindo aos discípulos, não são sacrílegos, nem blasfemam da vossa deusa. Mas se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa demandais, vai ser averiguado em legítimo ajuntamento. Na verdade, corremos até o risco de que hoje sejamos acusados de sedição ou de revolta, né, contra o império, né, não havendo causa alguma com que possamos justificar esse concurso. E, tendo dito isso, despediu o ajuntamento, desfez a confusão, não é? E depois disso, Paulo abraça os irmãos e parte para a Macedônia. Mas eu creio que nós vamos ficar aqui nessa saída de Éfeso. Agora vamos lembrar mais uma vez aqui. O mundo todo mergulhado na idolatria e muito arraigado no coração. Para tirar isso,
só o Evangelho, só a palavra da eternidade. E a outra coisa, como que o dinheiro fala alto. Toda essa confusão toda aqui, os judeus não. Os judeus era por causa da cultura mesmo, por causa da lei de Moisés, mas nós vemos aqui. Outra coisa que se observa, todo lugar que Paulo passou teve objeção, todo lugar que ele passou teve confusão, todo lugar que ele passou houve revolta contra ele, porque é a oposição do adversário contra o Evangelho. Mas nós vemos aqui que os servos na presença do Senhor, eles prevaleceram. Passaram por dificuldades, todas previstas pelo Senhor e permitidas por Deus. Mas tem certas situações que o Senhor disse assim, ninguém vai colocar a mão em você, e ninguém colocou a mão nele. Muito bom estarmos assim na direção do Senhor e andando na presença do Senhor, porque assim fazendo, nós temos a segurança que é o nosso Deus. Pastor Ian. Amém. Estamos bem avançados aqui no tempo, mas muito importante toda essa explanação. Eu só queria citar, terminando aqui no capítulo 19, verso 29, tudo aquilo que lemos aqui, resumido aqui nesse verso. E encheu-se de confusão toda a cidade. E unânimes correram ao teatro. Então, toda a cidade e unânimes, quer dizer, dá uma reforçada ali que o negócio foi muito grande, foi uma confusão muito... E foram até à frente do teatro, onde eu falei que tem essa praça ali, que cabe muita gente ali. Só no teatro cabe 25 mil. Paulo queria se apresentar naquele teatro ali, e aí os discípulos os tiravam. A Bíblia aqui não diz o nome dos discípulos, fala alguns nomes aqui. Provavelmente esses nomes estão no meio, mas os discípulos o tiravam. E algumas pessoas ali da sociedade que já tinham crido aconselharam Paulo, não te apresenta, porque como o pastor Antônio Carlos falou aqui, ele queria ir lá. Mesmo no meio da confusão, ele queria dar uma palavra àquela multidão ali, mas foi tirado. Aí Paulo abraça a todos ali, depois vai para Macedônia, vai para Filipos, e depois volta a Troade. Toda essa história nós vamos ver na sequência, ainda fazendo parte da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Hoje ficamos por aqui. Paz do Senhor, pastor Antônio Carlos. Paz do Senhor, paz do Senhor aos irmãos. Paz do Senhor, pastor Vinícius. Amém, paz do Senhor aos irmãos. A paz do Senhor a todos.